11.101. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária doravante referidos simplesmente como devedor. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a inciso 1. Empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência ou juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Capítulo 2. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1. As obrigações a título gratuito. 2. As despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá a prazo improrrogável de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo, mas após a fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1. Pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2. Pelo devedor imediatamente após a citação. Parágrafo 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. Seção 2. Da verificação e da habilitação de créditos. Artigo 7º.
A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou de empresas especializadas. Parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o comitê, qualquer credor ou devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada e separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9. A habilitação de crédito realizada pelo credor, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, deverá conter: inciso 1. O nome ou endereço do credor, o endereço em que receber a comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2. O valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. Inciso 5. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Artigo 10. Não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo se na data da realização da Assembleia Geral já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Parágrafo 3º. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5º. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma do artigo 13 a 14 desta lei. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para inclusão do respectivo crédito. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão,
intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 dias. Parágrafo único. Findo o prazo que se refere ao caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação ou laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará como quadro geral de credores a relação dos credores constante do edital, de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, dispensada a publicação de que trata o artigo 18 desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos no artigo 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão concluídos ao juiz que, inciso 1, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Inciso 2. Julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e classificação. Inciso 3. Fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes. Inciso 4. Determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. O juiz determinará, para fins de rateio e reserva de valor para satisfação do crédito impugnado. Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte com controvérsia. Artigo 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em assembleia. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações. Artigo 19. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público, poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. Parágrafo 1º. A ação prevista nesse artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial,
ou da falência, ou nas hipóteses previstas no artigo 6º, parágrafo 1º e 2º desta lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. Parágrafo 2º. Proposta a ação de que trata esse artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. Artigo 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições nesta seção. 3. Do administrador judicial e do comitê de credores. Artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial, nomeado por pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe, inciso 1, na recuperação judicial e na falência. Alínea A. Enviar correspondência aos credores constantes da relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A linha B. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C. Dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. A linha D. Exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações. E elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. A linha F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. A linha G. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei, ou quando entender necessária, só ouvida para a tomada de decisões. A linha H. Contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I. Manifestar-se nos casos previstos nesta lei. Inciso 2º. Na recuperação judicial. A linha A. Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. A linha C. Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor. A linha D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3º do caput do artigo 63 desta lei. Inciso 3º. Na falência. A linha A. Avisar pelo órgão oficial o lugar e a hora em que diariamente os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida. A linha D. Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha E. Apresentar no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. A linha F. Arrecadar os bens e documentos do devedor, elaborar o auto de arrecadação,
nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. A linha G. Avaliar os bens arrecadados. A linha H. Contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I. Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J. Requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização, ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do artigo 113 desta lei. A linha L. Praticar todos os atos conservatórios de direito e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. A linha M. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N. Remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N. Representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A linha O. Requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa e a eficiência da administração. A linha P. Apresentar ao juiz, para juntada aos autos, até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa. A linha Q. Entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. A linha R. Prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 2º. Na hipótese da linha D, do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz a requerimento do administrador judicial intimará aquelas pessoas que compareçam à sede do juízo sob pena de desobediência, oportunidade em que os interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida, e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Parágrafo 4º. Seu relatório, de que trata a linha E do inciso 3º do caput deste artigo, apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades do seu antecessor. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência. Parágrafo 2º.
será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Parágrafo 3º. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por dissídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nessa lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4º. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Parágrafo 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 25. Caberá ao credor, devedor ou à massa falida arcar com despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Inciso 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Inciso 3. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Inciso 4. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por qualquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores, que represente a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização da Assembleia. Inciso 1. A nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê ou, inciso 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3º. Caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta lei. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência. Alínea A. Fiscalizar as atividades, examinar as contas do administrador judicial. Alínea B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. Alínea C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Alínea D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Alínea E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Alínea F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2º. Na recuperação judicial. Alínea A. Fiscalizar a administração das atividades dos devedores, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. Alínea D. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Alínea C. Submeter à autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor, nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial, durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. As decisões do comitê tomadas por maioria serão consignadas em livro de atas rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Parágrafo 2º. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou na incompatibilidade deste pelo juiz.
Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. Artigo 30. Não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro de comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve de prestação de contas desaprovada. Parágrafo 1º. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2º. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Parágrafo 3º. O juiz decidirá no prazo de 24 horas sobre requerimento do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 31. O juiz de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. Parágrafo 1º. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo 2º. Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 dias, nos termos dos parágrafos 1º a 6 do artigo 154 desta lei. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 dessa lei, o juiz nomeará outro administrador judicial. Seção 4 da Assembleia Geral de Credores. Artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre: inciso 1. Recuperação judicial. Alínea A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Alínea B. A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Alínea D. O pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 desta lei. Alínea E. O nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. F. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Inciso 2º. Na falência. Alínea B. A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Alínea C. A adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do artigo 145 desta lei. Alínea D. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Artigo 36.
A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação, nas localidades da sede e filiais com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá: inciso 1, local, data e hora da Assembleia em primeira e segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. Inciso 2, a ordem do dia. Inciso 3, local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1º. Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2º. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral. Parágrafo 3º. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo ser convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 37. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 1º. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2º. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4º. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Parágrafo 5º. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Parágrafo 6º. Para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º deste artigo, o sindicato deverá, inciso 1, apresentar ao administrador judicial, até 10 dias antes da Assembleia, a relação dos associados que pretendem representar e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer até 24 horas antes da Assembleia qual sindicato representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Parágrafo 7º. Do ocorrido da Assembleia, lavrar-se-á ata que contenha o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. Artigo 39. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta,
na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, ou ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos do artigo 51, inciso 3º e 4º do caput 99, inciso 3º do caput ou 105, inciso 2º do caput desta lei, acrescidas em qualquer caso das que estejam habilitadas na data de realização da Assembleia, ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 desta lei. Parágrafo 1º. Não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de verificação do quórum, de instalação e de deliberação, os titulares de créditos excetuados na forma do parágrafo 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. Parágrafo 3º. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Artigo 40. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência da quantificação ou da classificação de créditos. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Titulares de créditos em garantia real. Título 3. Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Inciso 4. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1º. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com o total de seu crédito, independentemente do valor. Parágrafo 2º. Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo, até o limite do valor do bem gravado, e com a classe prevista no inciso 3 do caput deste artigo, pelo restante do valor do seu crédito. Artigo 42. Considera-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea A do inciso 1 do caput do artigo 35 desta lei. A composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo ou termos do artigo 45 desta lei. Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge, ao parente consanguíneo ou afim, colateral até segundo grau, ascendente e descendente do devedor, do administrador, do sócio controlador, do membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes,
da sociedade devedora e a sociedade em quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2, 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2º. Na classe prevista no inciso 1 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Parágrafo 2º. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. Parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Inciso 4. Não ter condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, que tenha sido entregue tempestivamente. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 1º. Os credores do devedor, em recuperação judicial, conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou prominente de vendedor de imóvel,
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. Parágrafo 5º. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direito creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial, e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros, inciso 1, concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas ou vincendas. Inciso 2, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Inciso 3. Alteração do controle societário. Inciso 4. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Inciso 6. Aumento de capital social. Inciso 7. Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Inciso 8. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9. Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10. Constituição de sociedade de credores. Inciso 11. Venda parcial dos bens. 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Inciso 13. Usufruto da empresa. Inciso 14. Administração compartilhada. Inciso 15. Emissão de valores mobiliários. Inciso 16. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Parágrafo 1º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor, titular da respectiva garantia. Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Seção 2. Do pedido e do processamento da recuperação judicial. Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: inciso 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Inciso 2. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para os instruir
o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a linha A, balanço patrimonial; a linha B, demonstração de resultados acumulados; a linha C, demonstração do resultado desde o último exercício social; a linha D, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Inciso 3. A relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Inciso 4. A relação integral dos empregados em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Inciso 5. Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Inciso 6. Relação dos bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor. Inciso 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação subscrita do devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, como a estimativa dos respectivos valores demandados. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Parágrafo 2º. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Parágrafo 3º. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se refere os parágrafos 1º e 2º deste artigo, ou de cópia destes. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, nomeará auxiliador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 2. Determinará a dispensa da apresentação das certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 desta lei. Inciso 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6 desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo, onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º, 7 do artigo 6º desta lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Inciso 4º. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5. Ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá: inciso 1. O resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Inciso 2.
a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Inciso 3. A advertência acerca dos prazos para a habilitação dos créditos, na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2º. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do inciso 3º do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo 4º. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência da Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial. Artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e infalência, e deverá conter: inciso 1. Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei, e seu resumo. Inciso 2. Demonstração de sua viabilidade econômica. E, inciso 3. Laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Artigo 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo único. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Seção 4. Do procedimento de recuperação judicial. Artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Caso, na data de publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para objeções. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Parágrafo 1º. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, que aprovar o plano de recuperação judicial, poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26 desta lei, se já não estiver constituído. Parágrafo 3º. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor.
Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários, nos termos do artigo 151, 205, 206 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 45 desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação, na forma do artigo 45 desta lei, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. Inciso 1. Voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. 2. Aprovação de duas das classes credoras, nos termos do artigo 45 desta lei, ou caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. Inciso 3. Na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor a todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1º. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 3, do caput da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 desta lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações previstas, no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Parágrafo 1º. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarreta convolução da recuperação em falência, nos termos do artigo 73 desta lei. Parágrafo 2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Artigo 62. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica
ou a falência com base no artigo 94 desta lei. Artigo 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: inciso 1, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e a aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 2. Apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. Inciso 3. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. Inciso 4. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. Inciso 5. A comunicação ao registro público de empresas para providências cabíveis.